Cara, como é bom poder chegar em casa e depois de uma longa transmissão, mais de 6 horas e meia de live, a transmissão de ontem, sentar aqui mais ou menos agora, deixa eu ver aqui, 3 horas da manhã e poder gravar esse vídeo para vocês. Por quantos e quantos jogos eu não sentei aqui nesse estúdio para falar de uma derrota, de uma eliminação, com aquele semblante triste, com aquela energia pesada que a gente acaba absorvendo e não tem jeito. E hoje, finalmente, a gente pode dizer, e eu espero, será que 2024 está começando agora para o Fluminense? Será o momento da retomada de uma vez por todas? O Fluminense está nas quartas de final da Copa Libertadores. E, como eu falei, eu super entendo e entendo, sei lá, o torcedor que está desanimado, que estava desanimado, que estava desesperançoso, que achava que não tinha como se classificar pelo futebol que o Fluminense vinha jogando, depois a virada no primeiro jogo. Eu entendo, cara, de boa mesmo. Entendo o torcedor que só pensa no Campeonato Brasileiro, só pensa em sair da zona do rebaixamento e acha que obrigatoriamente o ano do Fluminense tem que se resumir a isso. Pode ser que tenha, mas não agora. Quando eu chego para vocês aqui e falo, gente, vamos acreditar, vamos viver um dia de cada vez, vamos pensar hoje em Libertadores, amanhã a gente volta a pensar no Campeonato Brasileiro, a gente vai ter tempo para pensar. É porque eu realmente acredito e eu realmente acho que tem que ser assim. E, cara, eu recebi, não foi uma mensagem, não, um comentário, não. Alguns, tá? Eu inclusive, li comentário de gente falando: eu vou tirar a inscrição do seu canal porque você fica aqui iludindo a gente, falando, iludindo o torcedor, falando que esse time tem jeito, esse time broxa, esse time fracassado, que não vai a lugar nenhum e você fica falando que acredita. Pois bem, senhoras e senhores, o Fluminense está nas quartas de final e com muito mérito. Para aqueles que achavam que o Fluminense estava morto na temporada, para aqueles que achavam que o Fluminense que já colocavam o Grêmio, o imortal, nas quartas de final. Pois é. A gente está falando de Fluminense Futebol Clube. E a gente tá falando do atual campeão da Libertadores e a gente está falando de Libertadores, de competição mata-mata, gente. O futebol é assim desde sempre. Nem sempre o melhor vence. Mas dessa vez o melhor venceu. Sabe por quê? Fica uma impressão, às vezes, negativa em relação ao todo da temporada do Fluminense, que realmente é muito ruim. É muito decepcionante, né? Tudo que a gente viveu ano passado e o que a gente vem vivendo até aqui. Então, às vezes a gente tende a colocar no mesmo balaio. E são coisas diferentes. Ontem até o Mano falou sobre isso, né? Que o time ainda está num processo de recuperação. Teve eliminação para o Juventude na Copa do Brasil, que realmente foi muito ruim da forma como aconteceu. Ok, indiscutível, né? A gente falou isso aqui. Teve alguns tropeços agora recentes no Campeonato Brasileiro, mas se você pegar um todo, o time ainda está se recuperando. Ainda está tentando se reencontrar. E nesses confrontos contra o Grêmio, o Fluminense foi melhor, gente. A gente não pode dizer isso. Lembra lá, após o primeiro jogo no Couto Pereira, a gente saiu com a sensação de que o resultado deveria ter sido diferente. No mínimo empate, porque o Fluminense teve o controle do jogo durante a maior parte do confronto. E ontem no Maracanã não foi diferente. O Fluminense foi um rolo compressor no primeiro tempo. Né? Deixou o Grêmio nas cordas, um Grêmio perdido, que só foi melhorar um pouquinho ali depois dos 35 minutos, que conseguiu ficar mais um pouco com a bola. Mas o Fluminense poderia ter feito 3-0 naquele primeiro tempo tranquilamente. E aí a gente vai para um segundo tempo, onde é natural que um clube do tamanho do Grêmio, com a camisa que tem o Grêmio, com a história que tem na competição, ele vai reagir. Ontem o Renato Gaúcho fez besteira, ainda bem. Ele modificou a forma do time jogar e deu ainda mais espaço para o Fluminense. O Mano também falou sobre isso, eu vou trazer aqui. Só que chega uma hora que o adversário ele vai tentar se impor. E nem sempre é demérito seu, é mérito do adversário também. É natural que haja alternância de domínio dentro de uma partida de futebol. Né? E a gente está falando de um jogo eliminatório. Eu estou falando isso por quê? Porque, mais uma vez, o Fluminense ele teve uma queda após substituições. Né? Quando o Mano tira ali o Serna do jogo, e depois também saiu o Martinelli, o Fluminense ele cai de rendimento. Mas vale ressaltar, o Grêmio já estava melhor àquela altura.
E o Mano fez essas mudanças por necessidade. E ele vai falar aqui e depois a gente vai comentar. Mas eu queria, no primeiro momento aqui, destacar que, cara, não tem como você ir para um jogo eliminatório de Libertadores e achar que você já... Não, é melhor perder. Não existe isso, gente. Essa vitória, ainda mais a forma como ela foi, emocionante, nos pênaltis, com o Maracanã indo abaixo, com gente chorando, se emocionando, a gente voltou a viver um pouquinho, até um gostinho novamente de tudo que aconteceu, que a gente viveu ano passado. Não foi igual, evidentemente, mas sabe aquele momento histórico lá no Beira-Rio? Foi uma catarse parecida. E às vezes você precisa de um momento como esse, onde é aquele momento na arquibancada onde você abraça, onde você beija, onde você chora com os desconhecidos, com pessoas que você nunca viu. É aquele momento que o time acaba o jogo, o time vai todo ali pro setor sul e há aquela comunhão. O Fluminense precisa disso agora. E só uma classificação dessa forma pode trazer. Isso tem toda uma enorme chance de fazer com que o time vá para o Campeonato Brasileiro e volte a jogar bem, e volte a ter um bom desempenho, e continue pontuando na tabela para sair dessa situação. Que é um processo. Então, o efeito positivo disso a gente não tem nem noção. Na confiança dos jogadores que fizeram um grande jogo. Dá para destacar aqui, mas, cara, eu sei que é meio que chovendo molhado já falando sobre alguns atletas, mas o que é John Arias, gente? O que é esse jogador, cara? Pelo amor de Deus, é um monstro. Claramente, na reta final do segundo tempo, ele não tinha mais perna, ele não conseguia. E o cara tava lá correndo, puxando contra-ataque, jogando bola na área. O que é Paulo Henrique Ganso? Meu Deus, que prazer, cara. Que honra poder ver esse cara vestindo a camisa do Fluminense da forma como ele tem, sendo importante pro time. E com a sua categoria, sua genialidade, aquela bola no travessão que tinha que ter entrado. O que é Paulo Henrique Ganso, cara? Esse jogador que pra mim é o melhor do Fluminense na temporada, mesmo no momento de baixa, em outras situações, foi importante, se doando, se esforçando, correndo também. Como é bom ver essa mudança de comportamento. E a gente tá falando de um Fluminense que sofre na ausência de Cano, que tem no Cauã Elis uma responsabilidade enorme, e é um garoto ainda, e é normal, ele vai oscilar, não tem jeito. E aí ontem entrou o John Kennedy, que vem fazendo uma temporada horrorosa, e ontem ele entrou bem, começou a segurar algumas bolas, a fazer o que dele se espera, apesar de ter dado mole no gol do Grêmio. Realmente deu mole, mas já foi um John Kennedy melhor. A gente viu alguma coisa, a gente não estava vendo nada. O Martinelli voltando de lesão, indo bem, junto com o André, depois... E tem que destacar aqui mais uma vez, cara. Outra vez, o protocolo Guga, jogo decisivo, foi ativado, e o cara foi lá, mesmo jogando improvisado, deu o jeito dele, foi um leão em campo enquanto teve perna, atento o tempo inteiro, sabe? Observando o jogo, antevendo as jogadas, construindo, ajudando a construir por dentro, jogo de inteligência tática, que era justamente o que a gente precisava do Guga naquele momento, nesse jogo. Então, foi uma grande atuação, assim, de um modo geral, de grande parte dos jogadores. E era fundamental que tivesse uma noite de uma grande atuação dos principais atletas, principalmente. Eu falei isso no pré-jogo. John Arias e Ganso jogando bem seria fundamental para o time. Então é mais uma noite inesquecível por tudo que aconteceu. É mais um passo que a gente dá nessa temporada 2024, extremamente complicada, difícil, que machuca o torcedor. É verdade, o torcedor ainda está machucado, o torcedor ainda está... Tudo isso a gente está. E a realidade, ela continua, ela não mudou. O foco, um outro foco, não vou dizer um único, mas a prioridade tem que ser sair dessa zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Mas enquanto a gente tiver força e for avançando, temos obrigatoriamente, o Fluminense Futebol Clube precisa sonhar com o bicampeonato, gente. Porque não faz sentido ser diferente. As pessoas, quem não respeita, vai ter que respeitar na marra. Se tem alguém que ainda não respeita depois do ano passado, vai ter que respeitar na marra. E a gente tem que acreditar nisso até o fim. Quando não der, a gente vai olhar pra frente, vamos seguir, vamos trabalhar com o que a gente tem. Mas ontem foi... A gente tentou entregar uma transmissão com o máximo de qualidade possível. Eu tô gravando aqui com a voz. Minha voz acabou ontem, já acordei com a garganta muito ruim. Não sei nem como eu vou acordar amanhã. Mas tudo vale a pena, cara. Tudo vale a pena.
pra gente sentir que ainda tem, sabe, tem algo ali, tem alguma coisa. A temporada ainda pode ser salva. Ainda é possível chegar num grande título. É difícil, é improvável. Não importa. Vamos um passo de cada vez. Próximo adversário é o Atlético Mineiro. Outro clube grande, mas também não tá jogando um grande futebol já há muito tempo. Então é jogo igual, são dois times grandes, tudo pode acontecer. E aí, meu amigo, quando você chega numa semifinal, se chegar, aí esquece. É outro campeonato. Então eu vou trazer a palavra aqui do técnico Mano Menezes. Desculpa que a voz realmente tá falando um pouco. Vou trazer a palavra aqui do técnico Mano Menezes, que falou algumas coisas importantes. Vou trazer trecho da coletiva aqui, depois, na sequência, eu vou comentar rapidinho. Bom, coragem foi uma palavra que fez parte da nossa palestra final. A gente imaginava um adversário, a partir da escalação, nas últimas horas já esperávamos que eles iam jogar com 3 centrais, que nos desse um meio de campo com mais espaço. Nós já tivemos um pouco de espaço lá para transitar, e hoje tivemos também, e esse fato nos permitiu acelerar o jogo. E tudo que uma equipe quer, na hora que precisa reverter um resultado, é a possibilidade de acelerar o jogo, porque isso vai dando ritmo, vai trazendo o estádio junto, o torcedor faz parte, o torcedor gosta disso, né? Às vezes até quando a gente erra, o fato de acelerar, mas o torcedor gosta de um ritmo frenético para um jogo. Ele não entende quando você precisa ganhar e tem que trabalhar com mais calma e roda a bola, ele acha que você não quer atacar. Não, na verdade você não está tendo espaço, e hoje a gente conseguiu encontrar esses espaços. A questão de Guga foi um consenso, porque tivemos um pouco de dificuldade lá, e era natural que tivéssemos um pouco de dificuldade com Esquerdinha. É um menino, não é fácil. Repetimos no jogo do Corinthians, e o contexto todo entendeu que cabia uma improvisação, né? Porque às vezes quando o treinador faz isso pode dar errado, né? O Guga fez um grande jogo, até brinquei já no primeiro tempo que dificilmente ele ia conseguir terminar o jogo no ritmo que ele jogou o primeiro tempo, né? E é porque estava bom para jogar. Então tínhamos que ser uma equipe madura, uma equipe organizada, mas uma equipe intensa, para tentar, no mínimo, desmanchar a vantagem nos primeiros minutos, porque isso nos daria uma tranquilidade de poder jogar o jogo como se o jogo estivesse 0-0 novamente. Foi o que a gente fez, e eu acho que por isso que merecemos bem a vaga das quartas de final. E essa passagem certamente vai ter efeitos positivos no que a equipe vem fazendo no Campeonato Brasileiro, que já é bom, porque o Fluminense é a 7ª melhor campanha do retorno. E as pessoas esquecem um pouquinho. Não está bem. Como não está bem? Dos últimos 6 jogos, 7 jogos, ganhamos 5, perdemos 1, empatamos 1 no Campeonato Brasileiro. O que está demorando um pouco para sair dos últimos 4 é porque a gente estava atoladinho lá, né? Então demora um pouco, mas se continuar com esse aproveitamento, com o jogo que estamos jogando, vamos sair daqui a pouco. Eu fiz 3 alterações para o desgaste físico. A primeira é Thiago Santos, que já entrou um pouquinho desgastado, e as outras 2, Martinelli estava no limite, e Guga. Então 3 por desgaste, né? 4 também, porque Serna também estava já perdendo um pouco de coordenação. E aquele momento a gente precisava de novo segurar um pouco a bola, reter a bola, não só ficar batendo. Nós tomamos aí uns 4 contra-ataques do contra-ataque. Nós recuperamos a bola, fizemos o contra-ataque, chegamos lá, tomamos o contra do contra. Essa é uma hora que o jogo não pode ficar assim. A gente estava com 2-0 a favor. Então, quando você vai lá e começa a tomar de volta, daqui a pouco acontece o que aconteceu, né? Tomamos um gol. E aí colocamos o Grêmio de volta no jogo, que era uma coisa que a gente tinha que cuidar para não fazer. O Grêmio ia ter ataque rápido. Característica dos seus jogadores de frente, todos eram rápidos.
Então, mesmo com o Pavon e Soteldo, que a primeira parte já era o rápido. Depois saiu o Pavon, aí mudou Soteldo para a direita, aí entrou Gustavo, que é muito rápido. Depois Monsalve. Então, tinha muitos jogadores de acelerar o jogo, e a gente não podia dar esse espaço para eles acelerar, porque poderia ser fatal para a gente, né? Então, a entrada de Lima, que é um jogador que retém essa bola, que tem uma qualidade de construção, daria de novo um equilíbrio para a equipe. E a última foi John Kennedy, que entrou muito bem, precisamos elogiar, depois de bastante tempo, começa a recuperar uma condição, ajudou a equipe, segurou a bola na frente. Cauã também já vem numa sucessão de jogos, né, porque tem sido quase só ele, então a gente vai desgastando muito o jogador, daqui a pouco começa a não ter tanta performance como a gente sabe que ele pode ter, mas eu acho que todos deram a sua parcela de contribuição, mas a maioria delas, quase que a totalidade, foi por desgaste físico. Mudamos apenas a característica de Serna por Lima, que é um pouquinho diferente, os outros todos dentro das suas características para substituir. Essa que o Mano manda, a gente estava atoladinho ali, para mim foi uma indireta para os jornalistas, inclusive para a imprensa de uma forma geral. Que não tá tão bom, não tá tão bem assim e tal. A gente ainda tá bem, é o 7º do retorno. A questão é que a gente tava lá ele, né, atoladinho. Mas, assim, ele falou coisas muito interessantes aí, como sempre as entrevistas do Mano são boas, mas ele ataca um ponto muito importante, que é a questão das substituições. Ele fala, ele tirou 4 jogadores porque estavam cansados, foi o que eu falei pra vocês. Não é que ele queria tirar, ele precisava tirar, fazer as mudanças, tirar o Serna, tirar o Martinelli, porque estavam cansando, o Guga cansou. E aí eu até na hora da transmissão falei, talvez o melhor fosse colocar o Isaac, que é um jogador com a mesma característica, justamente para explorar os contra-ataques que o Grêmio vai proporcionar. Mas faz sentido o que o Mano tá falando, né? O Grêmio estava começando a tomar conta do jogo e o Fluminense precisava ter um controle e precisava de ficar, porque a vantagem era do Fluminense. Então ficar nesse lá e cá era um risco muito grande e acabou levando o gol, mesmo assim. Mas é totalmente compreensível. Na hora eu falei, mas eu entendo o Lima para preencher mais o meio de campo, para tentar ficar um pouco mais com essa bola. Então é isso, é importante entender isso. Não foi se acovardando, não. Mas botou o Lima. Tinha uma ideia que eu acho que faz sentido com essa explicação dele. E o time caiu, foi o que eu falei, o time caiu de rendimento. Mas aí vai entrar um ponto muito importante aqui. O time do Fluminense, ele foi ontem ele foi um time que no final do segundo tempo, tá aí a grande diferença no jogo. O Fluminense, ele reage e começa a empurrar o Grêmio novamente para trás, e começa a apertar, e começa a buscar. Ele não se acovarda. Ontem o Fluminense não foi o time fracassado, não foi o time acovardado que ficou lá atrás, com medo de levar o gol de empate, não. O Fluminense, ele terminou o jogo em cima do Grêmio, com escanteio que o árbitro não deixou cobrar. Essa é a postura que a gente espera, gente. É isso que a gente quer ver nesse time. Que faltou em muitos jogos desta temporada, essa gana, essa vontade de ir pra cima, de vamos acreditar e vamos conseguir, e o Grêmio no final terminou o jogo pressionado. Depois de um momento de instabilidade, foi que eu falei, que tem um adversário forte do outro lado que ele vai te atacar também. Então o Mano queria estancar isso. E ele falou, o Renato botou 3 zagueiros, a gente ia ter mais espaço no meio de campo para acelerar o jogo, para fazer essa bola chegar mais rápido, para dar intensidade, que é o que o torcedor gosta, o torcedor quer ver, né? Aquele jogo veloz, aquele chegando com força no ataque. É uma leitura perfeita e é exatamente o que a gente viu do jogo. Então faz muita diferença. A gente cara, vai ter uma discordância aqui, outra ali, mas o treinador explicar, a gente vê o que realmente aconteceu em campo. E ontem a postura do Fluminense, por isso, foi muito diferente mesmo. E aí teve uma outra parte muito importante que ele falou sobre o Germán-Cano. A questão das lesões exige uma análise bem mais profunda para você fazer tese, né? Às vezes o calendário muito extenso do ano anterior, o Fluminense jogou o Mundial, então você inicia de forma diferente a preparação do ano seguinte. A preparação é mais curta ainda, a nossa já é muito curta. Então temos casos e casos. A questão do Cano é uma questão um pouco mais crônica e chegou no momento que
estava atrapalhando demais o rendimento do atleta, e você submete, o atleta quer ajudar, quer entrar em campo, quer fazer gol, o time está precisando dos gols, e aí não temos nenhuma coisa nem outra coisa. E eu, quando cheguei aqui, disse aos jogadores que nós íamos trabalhar para colocá-los em campo no seu melhor. E quando passássemos a fazer uma recuperação de lesão, iríamos fazer ela de forma completa. Completa é o seguinte: você trata clinicamente o atleta, depois você faz uma transição, depois da transição ele entra no grupo principal e depois ele é integrado para poder fazer o trabalho como um todo. Se você acelera uma dessas fases ou você pula uma dessas fases, as coisas começam a se tornar reincidentes. E é péssimo para o jogador, ele perde confiança, ele não consegue render. O torcedor não entende, porque ele entra em campo e sempre espera o melhor de cada um deles, e todos perdemos. Então estamos tomando cuidado para, mesmo sob pressão de resultado, de ter que vencer, fazer a coisa certa para protegê-los e que eles possam render e atender essa expectativa que tem sobre eles. Tá aí, infelizmente, a lesão do Cano é uma lesão crônica, tava na cara que é isso. Então a transparência que o Fluminense não tem de uma forma geral, o treinador, mais uma vez, ele revelou a lesão no pubis do Alexander, e ontem foi lá e falou sobre a lesão do Cano, que é crônica, que é uma lesão que ele vai sentir dor. Já tinha falado para vocês aqui, ele volta a treinar, sente dor, ele volta a treinar, sente dor. É triste, infelizmente, mas fazer o quê? Mas o torcedor quer entender o que está acontecendo, né? E é importante saber o que está acontecendo. Então é isso. E ele falou, jogador vai jogar quando tiver 100%. Vai recuperar o jogador por completo. É uma diferença gigante em relação ao que a forma como era com o Fernando Diniz. O cara se recuperava, estava com dor, falava que queria jogar e botava para jogar. Aí o cara sentia de novo, e voltava todo aquele processo. O objetivo é romper com isso, né? E para finalizar, na zona mista, o Thiago Silva foi falar do momento dele, da torcida e tal, e mandou sair. Então, acho que o nosso mental estava muito forte, né? Porque após você perder o primeiro pênalti, te causa assim uma apreensão grande no pênalti seguinte. E era eu, né? Enfim. Mas a torcida, ela tem uma importância grande, cara. Importância grande. Eu já ouvi tantas coisas aqui na minha volta. Torcida de pagode, torcida disso, daquilo. Mas tem time que tá lá na frente que não coloca 40 mil no estádio. A nossa tá lá embaixo há algum tempo. E coloca 50, 40, 45. Então, a gente sabe a importância que eles têm. E eles sabem também. Quando eles jogam da forma que estão jogando ultimamente, a gente tem tudo para sair dessa situação aí. Thiago Silva dando aquela alfinetada, muito justa, por sinal, na torcida. Eu acho que está se referindo mais à torcida do Botafogo aqui, evidentemente, mas deu uma cornetada, aproveitou para tirar uma onda do Thiago Silva e outro jogador gigantesco. Como é bom falar isso do Thiago Silva. O primeiro gol dele nesse retorno, vi novamente num jogo decisivo. Ele foi lá bater pênalti, e diferente do que aconteceu no passado, foi lá e fez. E eu não poderia encerrar também, além de elogiar o Thiago Silva, que também, mas falar de Fábio, cara. É isso que eu falo, gente. Jogador grande faz diferença nesses momentos, né? Ah, mas o Fábio tá velho, tá sem reflexo. Tá aí. Ele fez ontem. É um grande goleiro, é um grande jogador, dos maiores jogadores da posição, sem dúvida alguma, em muitos anos, é o Fábio. E vai falhar como qualquer goleiro falha. Ele vai cometer falhas. Mas é gigantesco esse cara. É impressionante. Fazer o que ele faz na idade dele é um negócio inacreditável. E o Fluminense também está nessas quartas de final, muito também pelo trabalho do Fábio, um dos grandes heróis dessa classificação. Vamos curtir, vamos aproveitar. É muito bom poder falar isso agora, né, com um sorriso no rosto. E tem muita coisa para acontecer ainda esse ano. Muita coisa. O ano está longe de acabar. E tomara que sejam coisas boas. Ao longo do dia, a gente vai vir com mais conteúdos, com mais informações e com mais notícias aqui no canal do Lessa. Uma excelente, uma incrível e uma maravilhosa quarta-feira para todos vocês. Não tem como ser diferente, né?